Constituição Federal da Cultura. Constituição Federal. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de manifestações culturais. O Estado protegerá a manifestação das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e outros grupos participantes de processo civilizatório nacional. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações de poder público que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais. Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, democratização do acesso ao bem da cultura, valorização da diversidade étnica e regional. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem a forma de expressão, os modos de criar, fazer, viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artísticos, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos delas necessitam. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Os danos e a ameaça ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscência histórica dos antigos quilombos. É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular fundo estadual no fomento à cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desse recurso no pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento urbano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Cultura e regem-se pelos seguintes princípios: diversidade nas expressões culturais, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fomenta a produção, difusão e circulação de conhecimentos e bens culturais, cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural, integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas, complementariedade nos papéis dos agentes culturais, transversalidade das políticas culturais, autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, transparência e compartilhamento das informações, democratização do processo decisório com participação e controle social, descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações,
Ampliação progressiva dos recursos contidos no orçamento público para a cultura. Constitui a estrutura no Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da federação, órgãos gestores da cultura, conselhos de política cultural, conferência de cultura, comissão intergestora, planos de cultura, sistema de financiamento à cultura, sistema de informações e indicadores culturais, programas de formação na área da cultura e sistemas setoriais de cultura. Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. O Estado, o Distrito Federal e os municípios organizarão seu respectivo sistema de culturas em leis próprias. Fim.